Sejam bem-vindos a esse bate-papo sobre resgate da sua intimidade com a aromaterapia. Esse QR Code leva para o meu Instagram, se alguém gostaria de ter mais algumas dicas práticas, tá bom? É um Instagram fechado porque eu abro o verbo, eu falo o que eu tenho que falar para os meus clientes. Então, é um Instagram para os clientes. Então, lá eu realmente libero informações que no Instagram aberto eu não poderia falar. Bom, a aromaterapia para mim é realmente um remédio natural, tá? Então, eu uso para todas as questões, inclusive para o libido. Gosto muito de usar e eu senti na época que eu comecei a usar e eu sinto quando a diferença quando eu uso. Então eu convido vocês a verem a aromaterapia, os óleos essenciais, como uma prática mesmo terapêutica. Tá bom? Super mega recomendo. Mesmo porque a origem é da natureza, não é sintético, não é feito em laboratório, é 100% natural, da do terra é 100% puro. Então, realmente está ali na natureza, tanto no caule, nas folhas, nos frutos, nas flores, onde que eu estou esquecendo? No caule, frutos, folhas, flores, ou seja, tá aí para a gente usar, né? E ele realmente tem várias características terapêuticas. Fora que são mais de 30 mil pesquisas publicadas na Biblioteca de Medicina, dos Estados Unidos. Então, tem muito estudo científico baseando o uso dos óleos essenciais. Vamos falar um pouquinho da libido, já que a gente falou da aromaterapia dos óleos, agora vamos falar do libido. Gente, tem uma questão que a gente. Libido é um tema que traz muitas emoções diferentes, né? Inclusive a culpa. Mas vamos definir um pouquinho. É necessário para todo ser humano, né? Então, todo ser humano tem a necessidade básica de amar e se sentir amado. A intimidade emocional, a intimidade intelectual, a intimidade social, sexual contribui para a conexão que os casais vivenciam. Então a gente pode pensar assim no relacionamento entre, vamos trazer isso aí para o casal mesmo, né? Um casal que tem uma relação. ah, Eles precisam dessa intimidade. Com o tempo, não sei, tem tantas coisas que influenciam na libido, não só a necessidade, né, eu estou sem desejo. Não é só isso. Tem várias variáveis que influenciam o libido. Então é importante a gente não olhar só para a libido como se fosse uma culpa, porque eu não estou tomando a decisão de tê-la, né? Tem várias coisas envolvidas e a gente vai abordar várias questões aqui, tá bom? Mas se a gente vê que com o tempo os casais vão criando uma certa normalidade no relacionamento, né? Eu tenho 22 anos de casado. E eu posso dizer de carteirinha, e também vejo outras pessoas ao meu redor, que a gente com os filhos, com as contas para pagar, com o dia a dia, a tendência é que realmente a gente caia na convivência. E aí a intimidade, e não é só uma intimidade física, sexual, a intimidade em todos os aspectos vai inexistindo, né? Porque vai havendo uma distância. Então há necessidade da gente sempre voltar para o início do relacionamento, para criar essa intimidade de novo. E aí é uma decisão que cada um precisa tomar, né? Eu quero tomar essa decisão. Primeira coisa, eu quero tomar essa decisão, eu quero voltar a ter essa intimidade. E a intimidade é intimidade emocional, é um abraço, é um toque, é um olhar. Eu quero ter essa intimidade intelectual, de conversar, de trocar, ouvir, permitir a pessoa ter um outro ponto de vista, ser ouvido, também ter o direito ao meu ponto de vista, e de uma forma saudável manter essa intimidade.
mental, intelectual. E a intimidade física, né? E claro, existem outras intimidades num relacionamento, mas e aí a gente vai falar um pouco da física hoje. O que que influencia a libido? Tem tanta coisa que influencia a libido, né? E a gente pode dar alguns nomes, por exemplo, a preocupação, preocupações do dia a dia, conta para pagar, problema com o filho, culpas, né? As culpas que a gente carrega, inclusive por estar com baixa libido. Problemas no relacionamento, às vezes não é um relacionamento saudável, às vezes você já não está num nível de intimidade que você, o físico é a última coisa que você quer com a pessoa, né? Experiências passadas, traumas, ou experiências passadas mesmo com esse cônjuge, né? Com esse seu parceiro ou parceira. Também existe aí o estilo do nosso estilo de vida tem influenciado muito a parte da libido. Então, como que eu durmo? Não tem como, se você não dorme, ter energia, né? Ou então, se eu tô sem fazer exercício, a parte de exercício gera tanto hormônio no corpo. Se eu não me alimento direito, eu tô fraca, não tenho a energia que eu preciso. Ah, então, tem várias coisas que influenciam aí que nosso estilo de vida hoje em dia não está contribuindo. Alguns casos, medicamentos que as pessoas usam, condições realmente de saúde, e a parte hormonal, a gente não pode negar a parte hormonal, na vida tanto do homem quanto na vida da mulher, né? E outras coisas, né, que geram, que a gente percebe que influencia tudo é a exaustão, a fadiga, pessoas que têm dores, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm hemorroida, infecção, né? As pessoas que têm infecção urinária, inclusive, endometriose, secura vaginal, a questão da impotência. Então, gente, muitas variáveis influenciam a intimidade sexual física entre duas pessoas. Vamos pegar o papel e caneta para a gente anotar algumas coisas? Eu acho que é importante a gente vir nesses bate-papos e a gente sair com alguma mudança, né? Porque não adianta nada a gente vir aqui, olhar, ouvir e falar, ok, fechar e não mudar. Eu falar um pouquinho da parte, então, emocional, tá? Veja, é, de jeito nenhum eu quero dizer que a aromaterapia vai ser a única solução para os seus problemas, para as suas preocupações, né? Ou para a sua culpa, ou para um problema de relacionamento, ou para um trauma, por exemplo. Existem, claro, eu sempre penso que a vida tem uma caixinha de ferramenta. E eu preciso ter várias ferramentas lá dentro. Eu preciso ter meu psicólogo, meu terapeuta, eu preciso ter meu médico, eu preciso ter várias coisas. Eu tinha yoga na época que me ajudou a me centrar, trabalho, né, meditação, trabalho de respiração, e aromaterapia é uma ferramenta. Então, o que eu estou dizendo aqui é que isso aqui foram ah, instrumentos que eu usei ao longo da minha vida, tá? Existe inclusive um livro de emoções, que se você não tiver um livro de emoções, por favor, entre em contato com o teu consultor e fala, olha, eu tô com essa emoção, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com, sei lá, eu me sinto fria. Fala para o seu consultor qual é a emoção e ele vai procurar no livro que ele tem de emoções uma mescla, uma mistura de óleos para te ajudar, tá? Mas a doTERRA preparou 6 óleos que eles já têm um nome. Eles estudaram, né, os óleos e fizeram misturas específicas para cada uma dessas emoções. E você não precisa comprar o kit inteiro. Se você quiser, você pode comprar o kit inteiro. Se você não quiser, compra um que fala mais para você. Eu tenho os 6. Na época do Covid, cada um praticamente usava.
um aqui. A gente escolhia porque a gente achava um cheiro, né? A gente olhava para o nome, a gente olhava, sentia o cheiro e falava: Nossa, isso aqui acalenta meu coração. E a gente usava como perfume. Ele vem em rolon mesmo, então você usa na, no punho, você usa atrás da orelha, no coração, inala profundamente, faz um carinho em você. Então, esses óleos têm essa função de ajudar nas emoções, tá? Então, tem o motivar. Então, uma pessoa sem motivação, e essa motivação pode ser qualquer uma, tá? Inclusive, sei lá, adolescente, motivação, criança, motivação, marido é motivação, e você também. O cheer é aquele que é, ele vai torcer, né? Ele vai criar uma vibração de alegria. E uma filha minha usou ele durante o Covid, tá? Numa época de depressão, de apatia, tá? Ele meio que te levanta, sabe? Esses óleos são deliciosos. A Doterra fez um lindo trabalho de juntar óleos para fazer essa fórmula. O passion, que é a paixão, paixão não só sexual, mas a paixão pela vida, uma pessoa sem vida, tá? Então, o passion, ele é muito usado para questões emocionais desse nível. Forgive, eu amo o perdão, perdoar. E não é perdoar só os outros, é perdoar a si mesmo, né? Então, eu gosto muito. O cheiro talvez não seja o mais agradável dos seis, mas certamente o efeito dele é sensacional. Olha aqui o pessoal falando, o livro é incrível, Motivate é o meu favorito. É, eu acho que dependendo da minha época, eu tenho um favorito. Gostava muito do Cheer, aí depois eu fui pro Motivate, aí o Passion fala muito comigo. E não é que eu sou cheia de passion, não, é que eu sou com falta de passion. Por isso que o passion falou comigo tanto numa época. O forgive, ele fala comigo várias vezes, né? Uma pessoa rígida, uma pessoa controladora, uma pessoa perfeccionista. O forgive pode ajudar muito o coração dessa pessoa. Consolo é consolar, né? Nas nossas perdas. E pode ser uma perda de alguém, mas também pode ser a perda de um emprego, a perda do seu direito, né? A perda de alguma coisa, tá? Então, o consolo, ele consola. E o peace é paz. Gosto muito do paz também. Gosto dos seis, eu acho que é o que eu menos uso, talvez porque eu sou uma pessoa mais pacífica. Ele não me atrai tanto, mas os outros seis certamente falaram, gente. Cachorrada falou. E eu queria falar também do Adaptive em cápsula. Esse Adaptive em cápsula, pera só um pouquinho. Ok, esse Adaptive em cápsula, ele é uma forma interna de você tomar algumas coisas fitoterápicas, né, para ajudar aí você na parte emocional. Também usamos muito durante o Covid e ele faz parte do meu uso diário para diminuir o estresse oxidativo das minhas células, né, o estresse na célula, tá? Então, isso é uma recomendação médica que foi feita para mim, para usar fitoterápico para a parte de estresse e eu uso o Adaptive para isso. Bom, vamos falar agora do estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala desses seis quadrantes aí, desses três retângulos. A gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício. Meu, não tem como ter libido se você não come bem. Como a gente falou, né? Não tem como ter libido se a gente não faz um movimento o corpo. Não é só pelo músculo, é pelo que o exercício gera dentro hormonalmente, né? Então a gente precisa considerar os efeitos do exercício. O estresse, o sono, a parte de intoxicação, que hoje em dia a gente faz tudo com toxina. E claro, ir no médico, né? Cuidar da gente no dia a dia. Então eu queria que vocês parassem um pouquinho
e falassem para mim aí, como tá a sua alimentação? Alimentação e peso, de 1 a 5, 5 sendo sensacional e 1 sendo pobre. Ah, como tá a sua alimentação e peso? A alimentação, vamos lá. Então, se quiser colocar aqui no chat, eu vou adorar ter essa interação. Ó, tá, tá, gente, tá bom. Tem gente que tá no meio do caminho. Tá, então a alimentação, a gente come pelo menos 3 boas refeições, a gente tem as frutas, os legumes, os vegetais, as proteínas, os carboidratos necessários. É claro que a gente chuta o pau daqui e ali, né, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, mas no geral. Opa, 3,8, não é 4. Como que tá então o seu descanso, o seu sono e descanso? Qual é a qualidade do seu descanso? Você dorme à noite? Você cai no sono bem? Você permanece no sono? Você dorme 8 horas, 7, 8 horas por dia? Opa, 5, 2. Como está a sua preocupação, né? A cabeça para de pensar para você dormir? Hoje em dia é isso. Muita gente não consegue nem parar de pensar, né? 2. Tão bom ver gente aqui. E o seu exercício físico? Como é que tá o seu exercício físico? Exercício físico, gente, não é ir para academia, bater a, como é que se diz? A, puxar peso. É assim, ó, eu até durmo, mas acordo muito à noite. É você se movimentar, é você dar uma volta no quarteirão, é você caminhar com o cachorro, sabe? É movimentar o corpo, fazer uma yoga, ligar a televisão e copiar o exercício da televisão. Ó, 4, 4, 4. Uau! Muito bom. E que fase hormonal você tá? Você tá ótima, você percebe que você não está influenciada, né, pelo hormônio ainda negativamente. Ou, olha só, o Manuel tá bem em todos os aspectos. Sensacional. Ele não tá nem em 5, ele tá 9 em tudo. Quero ser igual você, Manuel, quando eu crescer. Ah, não sei porque eu levantei a mão. Mas tem gente, eu tô com 46, então eu tô naquela fase do climatério, né? Da pré-menopausa. E aí eu começo a sentir alguns efeitos aí na minha vida. Hormônio zero, pós-parto, hormônios à loucura. É, imagino, imagino. Pois é, várias fases diferentes. E tudo isso que a gente falou aqui influencia a parte da libido. Não tem como excluir uma coisa da outra, né? E agora vamos pensar assim: eu sei que a gente tem homem na sala, mas as mulheres de hoje em dia, elas estão assumindo vários papéis. E não é questão de feminismo aqui, tá? E não, eu sou totalmente a favor de qualquer coisa que a mulher escolher. Inclusive eu sou uma delas. Mas por essa overdose de estímulos e de tarefas e de papéis, a gente está num desequilíbrio na alimentação, no sono, no exercício, no hormônio. Então, tudo isso, não, eu não acredito que tenha uma mulher. Bom, não vou generalizar, mas eu acredito que tem muitas mulheres que estão nesse desequilíbrio. E aí a gente precisa realmente cuidar da gente para que a gente possa ter o apetite sexual, né? A doTERRA, eu não vou falar sobre isso aqui, tá? A gente tem várias aulas que a gente fala sobre isso. Entre em contato com o seu consultor. Cada mercado tem vários produtos para várias coisas que você precisar. Então, para alimentação, existe até um programa nos Estados Unidos com a vitamina ômega e probiótico. No Brasil tem essa infusão de vitaminas que chama Life Shot, que é surreal. A parte de exercício, com gente que tem dor nas juntas, o colágeno. O Brasil tem um colágeno, Estados Unidos tem um colágeno que ajuda nas dores articulares.
o descanso, a gente tem várias opções para sono, tanto para uso interno quanto para uso ah, tópico e aromático. E a questão de toxina também. A gente tem pasta de dente, produto para bebê, desodorante, protetor solar. É claro que em alguns mercados, tá? Mas a gente tem muito produto que evita a gente se intoxicar. Ai, Malu, mas você falou que a gente vive num mundo tóxico. Para que que eu vou usar um desodorante natural? A gente vai tentando eliminar, né, as exposições que a gente tem, para que a gente possa proteger e blindar o nosso corpo, tá bom? Então eu convido você a falar aí com o seu consultor, se você não tiver um estilo de vida que hoje ajude você no libido. A aula não é sobre isso agora. Vamos falar então sobre outra questão que é, vou ressaltar três produtos que eu gosto muito para a parte hormonal, tá? E menopausa. Veja, se você está no climatério e na menopausa, existem aulas, né? Inclusive a Silvia dá lindamente sobre menopausa, que endereça as várias situações do climatério e da menopausa. Também não vou dar uma aula sobre isso agora, mas eu quero ressaltar, no geral, dois olhos que eles endereçam a parte hormonal. O Clary Calm, ele tem em todos os mercados. E ele é uma mistura de vários óleos femininos, como a salva esclareia, a bergamota, o ylang-ylang, o gerânio e a erva doce, por exemplo, são óleos que têm efeitos no corpo feminino, tá? E ele pode ser usado como perfume. Se você não curte tanto a salva esclareia, dilui esse frasco. Compra um rolão de 10 ml e aí você divide o conteúdo desse Claricalme no meio e adiciona o óleo de coco, né, para ele diluir o cheirinho da salva esclareia. Mas a salva esclareia é um dos óleos mais importantes nessa composição, né, na questão hormonal mesmo, tá? Sensacional para TPM, sensacional para cólica. Muita gente sobrevive, né? Inclusive, o casamento sobrevive à base de Claricalme, tá? Então, o lavanda é um analgésico, o bergamota é uma questão não só hormonal, como emocional. Isso aqui é calma-leão, gente. A camomila romana, o ilang-ilang, além dele ser afrodisíaco, ele ajuda a gente a equilibrar a energia feminina e masculina. Ilang-ilang, para mim, foi salva-vidas na minha vida. O cedro, o gerânio, muita gente sobrevive no gerânio também. E o feno, que é a erva doce, tá? Então, assim, eu não posso falar mais do que já está sendo dito aqui. O claro e calmo, ele é surreal. Passa no pulso, passa entre a coxa, passa no baixo ventre, passa atrás da orelha, onde tem o pulsar. Mas assim, passa o Claricalme, tá? O outro óleo que eu quero sugerir é o Whisper. Também é um óleo feminino. Ele é um pouco diferente na composição. Ele é mais floral, né? Ele tem um cheiro diferente. Inclusive, ele não tem a salvia esclareia. Então, ele dá um cheirinho realmente menos forte, eu acho, o Whisper. Alguém consegue definir a diferença aqui do do Claricalme para o Whisper? Se quiser colocar a sua experiência com o Claricalme e com o Whisper aqui, seria sensacional. Mas você vê, tem o patchouli, que patchouli é uma delícia. Bergamota continua na composição, sândalo rosa, um óleo feminino, jasmim, um óleo feminino. Então, ele é um pouco menos é, carregado, assim, né, com a questão afrodisíaca. Mas ele ajuda muito, ele é um óleo muito usado para a parte do climatério e menopausa. Eu vou dizer assim, ó, não falem que eu falei isso, mas o Claricalma, ele é para todas as idades, inclusive ele é chamado como óleo mensal da mulher, né? Acho que pela associação com a menstruação, tá?
Já o Whisper, ele é um óleo mais para mulher madura, né? Um óleo que abraça você em outros sentidos. Então, quer dizer, não falem que eu falei isso, os dois são ótimos. Sintam o cheiro, façam uso e vejam o impacto dele na sua vida. Ó, eu não gosto muito do Whisper, eu também não gostava muito do Whisper. E aí eu cheguei numa fase que eu virei pro Whisper, que ele é meu perfume de bolsa, por sinal. Quando uso, passo na parte de trás dos joelhos para não sentir o cheiro. Ótimo, ótimo, inclusive na sola do pé, né? Tem muita gente que usa na sola do pé também. Ou no baixo ventre, porque aí você, depois do banho, passa no baixo ventre, põe a calcinha, põe a calça e tal, e ele tá bem longe do seu nariz. Para quem está nos Estados Unidos, a gente tem o fitoterápico do estrogênio, tá? Então fica aqui a dica, quem precisa da reposição, ele é feito de soja, linhaça e extrato de romã. Tá? Ele é um fitoterápico e eu sobrevivi, eu comecei a sentir o climatério no semestre, no último semestre do ano passado, e foi uma loucura. E hoje eu tô em equilíbrio de novo, eu não faço nenhum uso, não tô usando nada externo, assim, medicamentoso. Eu uso o fitoestrogênio, tá? E eu tô bem de novo. Então eu super mega recomendo. Claro, olhem aí a questão com o seu médico, né, para saber o que que você tá sentindo falta no seu corpo, e isso é um suplemento que eu recomendo. Bom, vamos à receitinha, que aqui já só tem mais um minuto. Receitinhas: superalimentos, chocolate e maçã. São dois superalimentos para a questão afrodisíaca, tá? Engraçado, né? Maçã? Pois é. Façam aí suas pesquisas e, e foi isso que eu recebi: chocolate e maçã. Lubrificante natural. Gente, dependendo da situação da época da mulher, realmente vai ter uma secura vaginal. Então, usem o óleo de coco. O óleo de coco, ele é hidratante e ele não tem cheiro. Então, não é aquele, que cheiro horroroso. Não, ele tá lá, ele é fácil absorção. Então, muito bom. E é super barato. Se você for comparar com coisa que você compra, e fala a verdade, você vai colocar dentro da sua vagina. Então, aí você vai lá e compra um monte de lubrificante que a pessoa fez, né? Eu não sei, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe no nosso corpo. E o óleo de coco é seguro. Então, seguro, sem cheiro e, além de tudo, hidrata a minha pele, externa e interna. Faça um spray. Olha, gerânio. Gerânio, inclusive, várias pessoas eu presenteei recentemente com o gerânio. O gerânio, ele esquenta. Então, dica, você tá lá, as crianças foram dormir, final do dia, você sabe que vai rolar ali naquela noite. E aí você quer um estímulo para você. Então ele tá preparado lá, mentalmente preparado, sabendo que vai rolar alguma coisa. Você vai tomar seu banho. Depois do seu banho, você pega o gerânio, põe nos dedos da sua mão. Dedos do pé não dá. Os dedos da sua mão. E você passa na parte de fora da sua vagina, tá? Nos lábios vaginais ali. Ele vai dar um esquenta. O que que esse esquenta faz? Esse esquenta, ele é um estímulo sensorial. A gente tem tantos pontos de estímulo e, inclusive, para fazer, né, todo o estímulo sexual na nossa vagina, a gente precisa ter, sei lá, quantos litros de sangue rolando. No homem é muito menos. Então, esse estímulo de esquenta, ele faz inclusive isso, que haja uma circulação maior, tá? Então, você sente um estímulo físico que lembra que você existe, e aí você já vai um pouco mais esquentada para o seu relacionamento, tá? Gosto muito do gerânio para isso. O canela também é um óleo que ele esquenta, tá? Então, você pode usar com óleo de coco como dentro da lubrificação. Então, aí eu colocaria uma gotinha de canela para talvez umas 5, 10 gotas de óleo de coco.
e ele pode ser um óleo que vai esquentar o ato sexual. Então você pode pôr em você e nele também, tá? E o cheiro é uma delícia da canela, né? Já o hortelã-pimenta, ele faz o efeito contrário. Então, canela esquenta, o hortelã-pimenta congela, né? Esfria. Então, tem muita gente que gosta de fazer as duas temperaturas como estímulo durante a relação sexual. Então, a canela vai ter o estímulo do calor e a hortelã-pimenta o estímulo do frio. Então, você pode brincar com os dois ou pode brincar com uma vez. Ai, vai arder, Malu? Não, não arde, tá? Põe uma gota de hortelã-pimenta, também com 10 gotas, 5, 10 gotas de óleo de coco e vai virar um lubrificante geladinho, tá? O ylang-ylang eu já acho que no uso contínuo, tá? Não é necessariamente para o ato sexual. Aqui a gente falou as coisas para o ato sexual, né? Então, lubrificante, o gerânio para te esquentar, o canela e hortelã para virar um brinquedo aí entre vocês dois. E o ylang-ylang já para mim é uso diário, porque ele ajuda a equilibrar a minha energia masculina e feminina. Então, eu fico mais feminina. Eu lembro que eu existo, eu lembro que eu tenho os meus desejos, né? Eu lembro que tá tudo bem eu ter os meus desejos, eu posso ter prazer também. Então, eu saio daquela postura de controladora, de fazer, executar, papapá, e eu volto mais para uma energia mais suave, tá? Então, super recomendo para as mulheres ativas, controladoras, produtivas, usar o ilang-ilang no baixo ventre com óleo de coco todo santo dia, tá bom? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica que vocês também pratiquem? Libido é um assunto complexo. Eu queria dar algumas dicas. Essa aqui são as minhas 4 receitinhas que eu super recomendo. É claro que isso aqui é na hora do pega para capar, mas existe toda uma preparação, né? Existe toda uma algumas coisas que a gente precisa levar em consideração numa situação dessa, tá bom? O que mais? Eu acho que acabou, gente. Acabei. Bom, fica aqui a dica, as dicas que eu posso compartilhar. Cuidem de vocês. Libido não tem que ser associado à culpa, não é culpa de ninguém. E existem algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente ter o resultado da libido, né? Pode falar, Rá. Queria acrescentar sobre o Whisper, que o Whisper tem uma característica que eu acho super interessante, que ele interage com os feromônios de cada pessoa, dando um cheiro diferente para cada pessoa. Então, é bem interessante, inclusive, fazer ali ao vivo. Vamos ver como é que vai ficar o cheiro em você. Em mim, por exemplo, fica um cheiro bem parecido com talco, um cheirinho de talco, mas não é em todo mundo que fica esse cheiro de talco. Hum, interessante. Os olhos reagem de forma diferente para diferentes pessoas, né? Então é interessante trazer isso, porque tem gente que fala assim, ah, eu não gosto, né? Alguém falou, ah, eu não gosto tanto do ISPO. Eu mesmo não gostava tanto do ISPO. Mas eu acho que também existe a necessidade do corpo, né? Nas nossas diferentes fases, a gente aceita ou nega o óleo de formas, né? A gente aceita ou nega dependendo daquilo que a gente está vivendo mesmo. O livro das emoções. No Brasil é a Marisete, né? Como é que chama o livro da Marisete? Das emoções, Malu? Sil. Não, tem esse aqui, ó. O meu tá longe, senão eu ia Esse pegar. aqui, ó. Como que é o nome da autora? Ele não é da Marisete. Emoções essenciais. Ele não tem aqui quem que é o. Não é?
Qual que é o sobrenome da Marisete Neves? Tá bom. Alguém já escreveu, obrigada. Da Marisete Neves é um outro. Ah, é um outro. Ela No, no- também fala, mas esse aqui, ele é melhor. No tá, Brasil, ele chama aqui Emoções Essenciais. A capa até dele mudou agora, tá com outra carinha, mas é esse aqui, Emoções. Emoções Essenciais. joia. Obrigada, Sil. E nos Estados Unidos também tem, tá? É, eu vou colocar no grupo dos Estados Unidos, que eu não lembro, não é Emotions alguma coisa. Ah, e não é da Marisete. Marisete, na verdade, ela traduziu o livro, deu umas pitadas a mais lá. Mas é um outro livro bem bacana e deve custar super barato. Vale a pena, gente, vale super mega a pena, tá bom? E não é da Doterra, tá? Então ninguém tá ganhando com isso. Eu não tô ganhando, a Doterra não tá ganhando, é só uma ferramenta da gente realmente se autoanalisar e fazer uso, bom uso dos olhos para as nossas emoções, tá bom? Obrigada pela companhia, obrigada pelas interações, por responderem aí os meus questionamentos. E espero que eu tenha ajudado. E vai ficar gravado, então se quiserem compartilhar, tá à disposição.